Vamos lá? Eu tenho 15 minutos para liberar uma palavra que vai ativar você. Eu só tenho 5 pessoas comigo aqui, eu estou preocupado. Eu vou falar de novo. Eu tenho 15 minutos para liberar uma palavra que vai ativar você. Tem algum incendiário aqui nessa manhã? Tem alguém apaixonado por Jesus nessa manhã? Talvez algum visitante vai falar: meu Deus, eles são histéricos. Não, irmão, a gente chorava quando tudo estava indo mal. A gente aprendeu a clamar e celebrar independente das circunstâncias. Quando eu aprendo a me mover independente do que está lá fora, eu não me torno mais refém do que é externo. Eu governo de dentro para fora. Existe em mim a paz que excede todo entendimento. Existe em mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Foi depositado sobre mim a mesma unção que foi repousada sobre Jesus. Então não há nada impossível àquele que crê. Você crê nisso? Diga: eu creio. Diga que está em mim a chave que libera o sobrenatural. Irmão, olha para mim. O consumismo faz a gente aprender a depender de coisas. Então quando eu compro eu me sinto saciado, até que liberam algo novo e eu começo a olhar para aquilo que eu acabei de comprar e eu começo a sentir uma necessidade de comprar de novo. O consumismo te faz refém do que você compra. As emoções te fazem reféns daquilo que você sente. Um dia você está de bom humor, parece que o mundo é colorido. Um dia você está de mau humor, parece que tudo perdeu a cor. A fé é um convite para governarmos as nossas emoções. Eu sou feliz independente do que eu tenho, eu sou feliz independente do que eu sinto, porque eu escolhi caminhar com aquele que pode todas as coisas. É o que o salmista diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista está dizendo: eu posso estar em ambiente de morte, mas ainda assim eu sei quem me guarda e quem me guia. Eu posso estar em meio a tempos difíceis, mas eu sei que tudo é possível para o Deus que eu sirvo. Você pode declarar isso com autoridade para a gente começar essa mensagem? Diga: Jesus, eu creio que você é a minha alegria, você é a minha fonte de provisão, você é o meu refúgio, socorro presente na hora da angústia. Diga: eu não dependo de mais nada senão do Senhor. Declare com autoridade, irmão. Diga: o Senhor é suficiente. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Jesus é suficiente. E eu quero pregar hoje, e a gente começa uma série aos domingos, que o tema dessa série é reinando sobre o caos. Não sei se você já percebeu, mas parece que a gente acaba de sair de uma pandemia e está entrando numa terceira guerra mundial. Eu estou rindo para não chorar, porque se há 4 anos atrás alguém dissesse que essa seria a próxima década, algumas pessoas não celebrariam mais a virada do ano, de 2018 para 2019. Ia ter quem ia tentar fazer o tempo parar. Se você soubesse que 2019 carregava um vírus, 2020 um lockdown, 2021 uma variante, 2022 a eminência de uma terceira guerra mundial, talvez a tua expectativa não seria tão grande nos anos que estavam surgindo, mas eu quero te lembrar que independente do que o calendário carrega, nos céus existe uma agenda que já foi estipulada. O salmista diz: o Senhor conhece cada um dos meus dias e Ele já escreveu no seu livro antes de qualquer um deles existir. Então eu tenho que ter um entendimento que, a despeito da agenda do Putin, existe uma agenda de Deus. A despeito da agenda da OMS, existe uma agenda de Deus. A despeito da agenda do Biden, existe uma agenda de Deus. O problema é que a gente sabe disso, mas muitas vezes encara a nossa semana como se a gente não soubesse. Fica à espera de um novo movimento da Rússia para saber se a gente vai ficar mais tranquilo ou desesperado. Fica esperando por uma anistia do Biden para saber se as portas da nação vão se abrir ou se fechar em definitivo. Fica esperando uma nova notícia sobre as variantes ou se o Covid acabou, para saber se a gente vai ficar mais tranquilo ou se a gente vai continuar com o medo. Irmão, o medo, a crise, a angústia, as pestes, o homem sanguinário, as guerras, a fome, isso sempre existiu. O que a gente precisa entender é que caminhar por fé não significa se alienar do que está acontecendo ou criar uma realidade paralela. Caminhar por fé significa andar por uma realidade superior.
Quando eu vou ao domingo cumprir uma tabela num dia da semana, eu estou encarando o evangelho como uma realidade paralela. Eu tenho a minha vida secular e eu tenho a minha vida sobrenatural. Então durante a semana eu faço do meu jeito, no domingo eu tento do jeito de Deus. Durante a semana eu busco os meus atalhos, no domingo eu busco os caminhos de Deus. Irmão, isso é construir um puxadinho ao lado da morada que Deus tem para mim. Deus não quer que eu construa algo com Ele no domingo e construa algo sem Ele durante a minha semana. Deus não quer que a gente feche os olhos e declare que Ele é suficiente no domingo, mas tenha dúvida quando chegar um invoice na segunda-feira, irmão. A caminhada que Deus tem para nós, a jornada que Deus tem para nós, não é uma jornada paralela. Declare comigo, diga: não é uma jornada paralela, é uma realidade superior. Irmão, caminhar com Jesus é entender que as palavras que saem da boca dele são superiores a qualquer palavra que já tenha saído do inferno contra mim. O inferno pode dizer câncer, mas a palavra de Jesus, a Bíblia diz que o nome dele tem plenitude, autoridade e governo acima de todo outro nome. Então entenda, por mais que exista uma autoridade e um nome natural, existe no nome dele uma autoridade que é sobrenatural. O nome de Jesus é mais poderoso que o câncer, o nome de Jesus é mais poderoso do que a Rússia, o nome de Jesus é mais poderoso do que as guerras, o nome de Jesus é mais poderoso do que o Biden. O nome de Jesus está acima de qualquer presidente ou governo ou crise, ou tempestade, ou variante, ou doença, ou vírus. Irmão, o nome de Jesus é nome sobre todo nome. Você crê nisso? Foi dado a ele, foi depositado nele, foi confiado a ele a plenitude sobre todas as coisas, inclusive a primogenitura dentre os mortos, para que em tudo ele tenha soberania. Irmão, Deus deu para Jesus a plenitude e o governo e a primícia e a primeira parte e a autoridade sobre todas as coisas. Então ele morre como o único filho de Deus e ressuscita como o primeiro de muitos. Morre como unigênito, ressuscita como primogênito. Deus pega Jesus como um exemplo. Ele é o primeiro, mas eu quero te lembrar que ele é o primeiro de muitos. A Bíblia diz que quando ele está sendo batizado, os céus se abrem, o Espírito repousa sobre ele. Irmão, isso é tão emblemático, isso é tão simbólico, isso é tão poderoso, porque até aquele momento, até a nova aliança se estabelecer, o Espírito de Deus visitava a criação. Então um homem que era separado por Deus, um rei ou um sacerdote, alguém com uma função específica, recebia uma visitação do Espírito de Deus, e ele tinha aquela porção do Espírito para fazer algo. Mas na nova aliança o Espírito não visita mais a criação, agora o Espírito repousa sobre ela. O Espírito repousa sobre a criação, porque agora você não recebeu uma porção do Espírito para fazer, você recebeu o Espírito para se tornar algo. Você é o Jesus que ficou por aqui. Eu sei que essa afirmação pode parecer confusa, mas se a gente fosse traduzir o comissionamento, o ministério da reconciliação, as obras maiores que Jesus disse que nós faríamos, nada mais é do que nós nos tornarmos o Jesus que ficou por aqui. Cristo em nós, a esperança da glória. André, o que isso tem a ver com a mensagem? Irmão, quando os discípulos viram uma tempestade, se desesperaram, mas Jesus dormia enquanto ela acontecia. O mundo precisa olhar para a igreja e ver o nosso coração em paz, independente da altura das ondas ao nosso redor. O mundo precisa buscar na igreja soluções em meio ao mundo caótico. O mundo precisa buscar nos líderes levantados por Deus uma palavra de paz em meio ao medo, uma palavra de esperança em meio a tudo que está acontecendo. Irmão, nós não fomos chamados por Deus para sermos levantados como profetas do juízo, mas como ministros da graça. O mundo precisa olhar para nós e saber que existe uma esperança viva, e ela tem um nome. Há um mês atrás a CNN Brasil me convidou para participar de um painel. Talvez você que é membro da igreja acompanhou, a gente colocou o link ao vivo no nosso grupo do WhatsApp. Eu acho que está no canal do CNN Brasil ainda, se você pesquisar lá. Me convidaram um rabino, convidaram um padre, convidaram um líder de religião afro. E a pergunta que fizeram para cada líder religioso era: qual é a sua expectativa em 2022? Eu já comecei
estabelecendo em primeiro lugar aquilo que deve ter o primeiro lugar. Eu falei, a esperança tem um nome. A esperança tem um nome. Se chama Jesus. E é por isso que o nosso coração pode permanecer em paz, independente do que está acontecendo lá fora, porque enquanto a esperança viva estiver de pé, a nossa casa estará também. Enquanto Jesus for aquele que guarda a minha casa, irmão, pode se levantar o que for, pode vir o que for, do jeito que for, na dimensão que for, na intensidade que for, se Deus é por nós, agindo Deus em nosso favor. Teve uma família que saiu da nossa igreja um tempo atrás e falou com um dos nossos líderes: cara, eu amo o pastor André, eu amo o coração dele, mas as pregações dele são sempre tão positivas, parece que tudo sempre vai ficar bem. Pois é, it's true, é verdade. Tudo vai ficar bem para aqueles que estão firmados na rocha inabalável. A Bíblia fala a respeito disso. A única forma de eu desacreditar esse princípio é se eu desacreditar que a Bíblia é a palavra de Deus imutável. É se eu começar a ter dúvidas de que todas as coisas vão passar, mas que a palavra dele não vai passar, porque a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar. Irmão, a Bíblia não está dizendo que o inferno não vai tentar abalar, está dizendo que ele não vai conseguir abalar aqueles que confiam no Senhor. Pastor, eu quero viver essa confiança. Se o mar se acalmar, eu confio. Se o gigante sair, eu confio. Se a doença sair, eu confio. Se a crise parar, eu confio. Irmão, isso não é confiança, isso é óbvio. Celebrar quando o casamento é restaurado é óbvio. Celebrar quando a doença ela é curada é óbvio. A fé não é celebrar porque aconteceu. A fé é celebrar crendo que já aconteceu. Se eu consigo crer mesmo sem ver, certamente os meus olhos verão. O princípio da fé é uma dinâmica de antecipação. Eu celebro hoje uma realidade que Deus vai estabelecer amanhã, porque eu creio que para aquele que passei na eternidade, 1000 anos são como um dia. Irmão, não tem nada que surpreenda Deus. A agenda da Rússia não surpreendeu Deus. E nem a gente, vamos ser sinceros, aqueles exercícios militares todo mundo sabia no que ia dar. A gente sabia que tinha uma movimentação. Quando o Covid começou a se alastrar, a gente sabia, tem algo a caminho. Mas olha só você está de pé. Até aqui nos ajudou o Senhor, você voltou a sonhar. Eu não sei você, irmão, mas eu aprendi uma chave com Deus que mudou a minha história. Eu já preguei sobre isso várias vezes. A gente aprende na vida de Noé que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Ele constrói a arca por anos, mas ela serve por dias. Olha para mim, irmão. Noé leva décadas para construir algo que serve para dias. Porque o único propósito da arca era estabelecer sobrevivência, mas depois que o dilúvio acaba, a arca não tem mais uso. E aí ele abre mão do passado e ele começa a construir o novo com Deus. Irmão, ele entendeu que o tempo da arca era tempo de sobrevivência, depois do dilúvio era tempo de reconstrução. O problema de quem não discerne o tempo é que você pode ainda estar tentando sobreviver quando você já deveria estar reconstruindo. 2019 para muitos foi um tempo de sobreviver. 2020 a gente segurar tudo que a gente conquistou para não perder. 2021 foi tempo da gente manter de pé tudo que a gente tem controle. Mas eu quero te lembrar, irmão, que o tempo da sobrevivência já acabou faz tempo. Deus está nos chamando a voltar a sonhar. 2022 não é tempo de sobrevivência, é tempo de governo. O mundo está em caos. Qual é a novidade? Pega os últimos 100 anos. O craque da Bolsa de Valores, pessoas se lançavam dos prédios. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a Revolução Industrial foi fenomenal, mas também teve muito sangue, muito suor, teve muitas rupturas. Quantas vezes nações se levantaram, quantos homens se levantaram e foram depostos, removidos. Quantas coisas aconteceram nesses últimos 100 anos. A gente viu a guerra do Afeganistão, a gente viu o 11 de setembro. A gente viu crise no Brasil. Quantas coisas aconteceram nos últimos anos no Brasil? Irmão, não tem nada de novo no caos.
Mas eu quero te lembrar que existe algo novo sendo gerado nos céus. Então eu que decido qual é a dinâmica que vai governar o meu dia. Se eu olhar para a terra, eu vou achar que está tudo mal. Se eu olhar para os céus, eu vou me lembrar que Deus continua sendo bom. A sua misericórdia se renova todos os dias sobre a minha vida, irmão. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode declarar isso comigo? Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Igreja, o Senhor continua sendo bom e a sua misericórdia continua durando para sempre. Tempos de caos são o melhor cenário para a igreja governar e colocar para fora o que carrega. É quando ninguém sabe para onde ir, que alguém tem que procurar na gente uma direção. É quando ninguém mais sabe o que fazer, que as pessoas vão procurar em nós uma palavra. É quando ninguém mais sabe a quem recorrer, as pessoas vão procurar em nós um toque de cura. A mulher do fluxo de sangue não procurou Jesus como primeira opção, mas quando não tinha mais o que fazer, não tinha mais recursos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais médicos, não tinha mais nenhuma tecnologia da medicina da época, não tinha mais nenhum recurso. Mas eu queria falar quando alguém está testando algo novo, tem uma doença e tem algo novo sendo testado. Experimento, alternativa, muito bom. Estou gostando dessa pregação interativa. So good. Aí ela ouve falar: uau, tem um homem que por onde ele passa, cura acontece. Então eu vou fazer o seguinte: como não tem mais nada a perder, irmão, olha para mim, pega essa chave. Como eu não tenho mais nada a perder, eu vou me lançar no meio da multidão. Eu sei que eu posso ser descoberta, assassinada, apedrejada. Eu sei que eu posso ser humilhada, mas quem não tem mais nada a perder não está preocupado em defender reputação. Ela se lança no meio da multidão e ela sabe: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei sarada, curada. Irmão, aquela mulher sabia algo que quem estava ao redor de Jesus talvez ainda não tinha tido esse entendimento. E é por isso que caminhar perto de Jesus não significa usufruir daquilo que Jesus carrega. Irmão, aquela mulher é a única que fez Jesus parar, porque ela era a única que tinha consciência de que apenas um toque nas vestes de Jesus podia mudar a história dela para sempre. Irmão, olha para mim, tem muita gente caminhando na multidão em torno de Jesus, apertando Jesus, esbarrando em Jesus, tocando em Jesus, mas não é o toque físico que acessa o milagre, é a consciência de que apenas um toque pode mudar a minha história. André, eu não entendi ainda, eu vou te explicar. Você só acessa aquilo que você conhece, aquilo que você entende. Aquela mulher teve uma revelação, ela teve um entendimento: se eu tocar nele, eu vou acessar a cura. Tinham pessoas que estavam esbarrando em Jesus e não estavam recebendo cura, não estavam recebendo milagre, não estavam recebendo unção. Irmão, caminhar na multidão não é garantia de viver milagres com Deus. Por isso que eu gosto de convidar você a sempre vir para cá com uma expectativa naquilo que Jesus pode fazer, porque você pode ser mais um sentado no banco, ou você pode ser alguém que veio com fome de Deus e não vai sair daqui sem receber um toque dele. Aquela mulher falou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente serei sarada. E até hoje, milhares de anos depois, a gente está contando a história dessa mulher, porque ela fez algo diferente do que a multidão fez, e por isso ela viveu algo diferente do que aquela multidão viveu. Você está comigo? Diga amém. A mulher do fluxo de sangue tinha um problema. O paralítico que abriram o teto e colocaram ele com uma corda lá embaixo tinha um problema. O cego que gritavam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tinha um problema. O centurião que foi procurar em Jesus uma palavra de autoridade que liberasse cura sobre o seu servo tinha um problema. Você percebe, irmão, que o que vai diferenciar o que a gente vai viver não é se a gente tem problemas ou não, porque todo mundo aqui tem algum problema. É se a gente sabe a quem recorrer quando o problema bate a nossa porta.
O centurião tinha um problema, ele falou: eu já sei em quem eu vou procurar, basta uma palavra dele e o meu servo vai ser curado. O paralítico sabia quem recorrer: irmão, não tem espaço na casa, eu vou descer pelo teto, mas hoje a minha cura chega na minha casa. A mulher do fluxo de sangue tinha um problema, mas a diferença de todas as outras que ficaram no arraial com o mesmo sangramento que ela tinha, é que ela saiu do lugar do problema e ela correu para a presença de Jesus. Irmão, o que vai mudar a nossa história, independente do caos que está ao nosso redor, é a presença de Jesus que vai liberar milagres. É a presença de Jesus que vai mudar o meu pensamento, os meus sentimentos. Você crê nisso? Diga: eu creio que um toque de Deus pode mudar a minha história. Tem uma frase de Alexandre o Grande, eu já falei sobre ela e eu acho ela incrível. Um dos maiores conquistadores da história. Ele disse assim: eu não tenho medo de um exército de leões liderados por uma ovelha, mas eu tenho medo de um exército de ovelhas liderados por um leão. Esse cara está falando da igreja e ele nem sabe. Irmão, nós somos ovelhas. A gente não tem uma série de coisas que a gente precisaria para se defender, e é por isso que Deus nos defende. A gente não tem uma série de coisas que a gente precisaria para governar, e é por isso que através de Jesus nós governamos. Irmão, nós somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias, mas existe um cordeiro que morreu por nós e ressuscitou como um leão. Tempos de caos são tempos perfeitos para vermos Jesus cuidando de nós, irmão. Tempos de crise são um cenário perfeito para vermos Deus cuidando de nós. Eu não sei o que você está vivendo, qual a dificuldade que você tem enfrentado, eu não sei qual é a impossibilidade que você tem, ou qual é o gigante que bateu na sua porta, eu não sei qual é a altura das ondas ao seu redor, ou quais são suas dúvidas, eu não sei qual é a tua inquietação, ou quais são suas preocupações, eu não sei quais são suas impossibilidades. Para alguns de nós são financeiros, para outros são ligados à saúde, para outros são ligados à questão imigratória, para outros talvez você precisa de um mover na tua casa, no teu casamento, mas eu só quero te lembrar, irmão, que a despeito de tudo que se levanta ao teu redor, existe uma palavra de Deus depositada em você, e você precisa acessá-la, você precisa provocar os seus milagres, você precisa crer e declarar e mover o sobrenatural. A palavra da fé é a dinâmica pela qual Deus criou tudo que existe. Eu criei, por isso falei. Eu preciso terminar essa mensagem, mas eu queria entrar no primeiro fundamento dessa série. Pastor, como eu posso governar em tempos de caos? Usando a palavra da fé. Primeira parte dessa série, eu quero falar sobre o poder da palavra da fé. Você está comigo? Diga amém. Eu só tenho mais 5 minutos para terminar, irmão, não me deixa sozinho. Libere a palavra da fé. Sabe o que é interessante? A gente vê na história de Jesus falando com várias coisas. Existe uma linha teológica que tenta esvaziar o poder da declaração da fé, como se isso fosse nulo por conta do poder da soberania de Deus. Mas eu creio que Deus, em sua soberania, nos deu autoridade para que através da palavra declarada a gente também exerça governo. A gente não está passivo vendo o que vai acontecer. Deus nos deu um poder ativo para determinar coisas que vão acontecer. Se não fosse assim, Ele não chamaria os homens que, ao invés de declararem para que a tempestade se acalmasse, estavam tomados de medo. Ele não chamaria de homens de pequena fé. Se não fosse assim, Jesus não ficaria irado quando via os seus discípulos, ao invés de exercer governo, esperando que ele fizesse alguma coisa. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: vocês não entenderam, eu estou aqui só para ensinar como vocês vão se mover. Abra a sua boca e libera a palavra. A gente vê essa dinâmica na nova aliança, e a gente vê essa dinâmica na antiga aliança também. Deus leva o profeta a um vale de ossos secos e ele pergunta: você crê que esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Senhor, tu sabes. Então abra a tua boca e profetiza. Então o profeta diz algo que é uma chave poderosa para a gente utilizar a palavra da fé para mover o sobrenatural. O profeta não fala o que ele acha, ele fala o que ele ouviu Deus falar. Ele fala: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Sabe por que a palavra da fé não funciona para alguns de nós? Porque a gente está falando o que a gente acha, ao invés de falar o que a gente ouviu Deus falar.
É por isso que o secreto é o que empodera a igreja. Eu ouço em secreto o que Deus me disse, e agora eu manifesto em público o que Deus espera que eu diga para vocês. Irmão, você recebe em secreto, manifesta em público. É no teu quarto, é no seu tempo de oração, é no seu momento com Deus, que você ouve os céus, e aí quando você se levanta, você libera uma palavra sobre a terra. Quando Jesus se levanta em meio à tempestade, o mar está revolto, ele libera uma palavra, ele fala: ei vento, aquieta-te, mar, acalma-te. A gente vê na dinâmica do ministério de Jesus, Jesus falando com o mar, a gente vê Jesus falando com a planta, a gente vê Jesus falando com o vento, a gente vê Jesus falando com uma árvore, a gente vê Jesus falando com um morto. E talvez tenha crises ao teu redor que ainda não ouviram a sua voz, declarando para eles como vai ser a partir daqui. Toda a criação, irmão, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Isso fala sobre redenção, reconciliação, mas isso também fala sobre governo. A verdade é que a tempestade está ansiosa para ouvir uma palavra de ordem, porque quando a palavra é liberada, toda a criação se submete ao que foi dito. Deus cria todas as coisas. A Bíblia diz lá em Gênesis que Ele cria todas as coisas, mas havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz, e Ele viu que era bom. Então disse Deus: haja separação entre a porção seca e a molhada. Então disse Deus. Então disse Deus. Então disse Deus. Irmão, a dinâmica criativa de Deus em Gênesis, ela é repetida por Jesus. Nos evangelhos a gente vê Jesus falando: levanta e anda, mar, acalma-te, vento, aquieta-te, Lázaro, vem para fora. Ele vira para uma árvore e fala que não venha mais fruto de ti, ele amaldiçoa. Irmão, a palavra que sai da boca de Deus move o sobrenatural. Então qual é a dinâmica pela qual nós podemos reinar em meio ao caos? Liberando a palavra da fé. Tem palavras que você já liberou sobre a sua crise, mas você ainda não liberou sobre o seu milagre. Tem palavras que mães já têm liberado sem perceber, amaldiçoando os seus filhos. Esse menino é uma peste, esse moleque, eu vou te falar, ele é atentado. Não, seu filho é uma bênção. O seu filho é ungido, o seu filho é separado, o seu filho carrega a glória de Deus. O seu filho vai além de lugares que você foi, vai tocar lugares que você não tocou. O seu filho é um presente de Deus. O seu filho é a imagem e semelhança de Jesus. Irmão, é fácil? Não é fácil. Mas se fosse fácil, qualquer um fazia essa dinâmica para aqueles que carregam a vida de Deus dentro de si. 2022 vai ser o melhor ano da nossa vida. Pastor, o que você está vendo? Irmão, eu não estou vendo nada, mas eu não vivo mais pelo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Os meus olhos não governam mais os meus passos. Existe uma palavra que já foi liberada. 2020, esse já é o melhor ano da minha vida. Pastor, lockdown, fechou a igreja. Eu sei, irmão, fica tranquilo, Deus vai fazer alguma coisa. Uma igreja de um bairro virou uma igreja de uma cidade, se tornou uma igreja de uma nação, se tornou uma igreja apostólica, 6.000 famílias conectadas, da Polônia à Bolívia, de Moçambique à Eslovênia. Irmão, a palavra da fé move o sobrenatural. Você crê nisso? Diga: eu creio que a palavra da fé pode mudar a minha história. Salmos 37:30 diz: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, e ele nunca pisará em falso. 2 Coríntios 5:7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Provérbios 12:18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Tudo começa pela palavra, irmão. Palavra da fé. Você foi resgatado por Jesus através da loucura da pregação. Olha que interessante isso. João 1:1 diz: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. 1 Coríntios 1:21 fala a respeito do poder da palavra para trazer salvação, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Romanos 10:14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:17, de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:10 diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Filipenses 2:10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos 10:8 diz, a palavra está perto de você, ela está em sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. E se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Será que alguém pode celebrar Jesus? Sabe o que é maravilhoso? A boca libera uma confissão que gera salvação. Então eu saio de uma posição de escravo, agora eu me torno filho. Recebemos a adoção de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. Então, quando eu confesso salvação, eu me torno filho. E agora que eu me torno filho, como que eu exerço o meu governo? Através da palavra que sai da minha boca. Então, irmão, a palavra é tão poderosa que Deus criou tudo que existe através dela, estabeleceu tudo que existe através dela. A Bíblia lá em Gênesis, quando diz que Deus criou, no original se chama Bará, ou seja, fala a respeito de algo que foi criado por Deus, mas que também é sustentado por Deus. Em outro momento, em outra passagem, a Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, se eu pudesse resumir em 1 minuto, a palavra criou tudo que existe, a palavra te chamou pelo nome, a palavra que saiu da sua boca trouxe salvação para a sua casa. E agora a palavra que vai sair da sua boca vai acalmar as tempestades ao teu redor, vai gerar cura sobre os seus, vai gerar milagres sobre os seus dias, vai trazer a paz que excede todo entendimento sobre o teu coração. A palavra precisa ser declarada. Há quem não concorde. Eu não concordo com a palavra da fé. Eu acho que a palavra declarada não tem força suficiente para mover ou mudar a soberania de Deus. Irmão, João diz que se eu permanecer em Deus e as palavras dele permanecerem em mim, eu posso pedir o que eu quiser e me será concedido. Irmão, quem está mergulhado em Deus não vai confessar nada diferente daquilo que Deus já não queira te dar. A palavra que sai da sua boca um dia já saiu da boca de Deus antes de você ser formado. A palavra de cura sobre os seus filhos, a palavra de prosperidade sobre a sua empresa, a palavra de vida sobre o teu chamado, a palavra precisa ser liberada.